Vamos falar sobre dor de cabeça? Eu recebo agora, na Casa do Tribuna, Dr. Renato Andrade Chaves, que é neurocirurgião, especialista em cirurgia de cérebro e coluna. Doutor, boa noite. Boa noite. Seja muito Tudo bom, bem-vindo ao Fábio? nosso Tribuna Independente. Obrigado por ter vindo, viu? Opa, obrigado eu. Doutor, nós conhecemos dor de cabeça, mas eu fiquei sabendo que são vários os tipos que nós temos. O senhor poderia começar explicando primeiro o que é a dor de cabeça? Sim, são mais de 200 tipos de dores de cabeças, né? Mais de 200 tipos de cefaleia que nós falamos. Cefaleia é uma dor localizada na região cefálica, no crânio, tá? E que ela pode ter uma intensidade, uma localização e uma variação de sintomas. Então, eu posso ter uma duração de cefaleias, desde cefaleia aguda a crônica, tá? Eu posso ter uma intensidade de leve, moderada, grave. Eu posso ter uma localização na metade do crânio, no crânio inteiro, mais na parte posterior, mais supraorbital. Cada um tem suas características. E ela é a primeira causa de procura médica. Então, na verdade, eu vi que você falou que é a sexta causa de afastamento, mas é a primeira causa de procura médica em pronto-socorro. Fica na frente até de lombalgia, que é a segunda causa de procura. Tá. Então, são duas doenças muito frequentes. Por falar nisso, vamos aqui até o plasma. Eu vou pedir que o senhor venha aqui comigo, porque a gente tem uma ilustração aqui para o senhor explicar um pouquinho. Já que o senhor comentou sobre a questão das dores de cabeça, sim, eu vou ficar aqui, ó. A gente preparou aqui uma ilustração para o senhor explicar um pouquinho sobre os tipos. Nós vamos começar por aqui. Enxaqueca, e nós temos o desenhinho aqui, doutor. Tá, enxaqueca, medicamente é chamada de migrânia, tá? Migrânia é uma dor de cabeça que ela é caracterizada por ser hemicraniana, então ela pega metade do crânio só. Tá. Ela pode ter duração de horas, então se você não tomar analgésico, em algumas horas ela vai passar, tá? Principalmente como sintoma, você tem ânsia de vômito, piora a luz e piora o som. Tá. Então isso faz com que você suspeite de enxaqueca. Geralmente você tem algum familiar acometido, geralmente é a mãe, porque dores de cabeça são mais frequentes no sexo feminino. Tá? Cefaleia tensional. Antes da cefaleia tensional, por que aqui no desenho nós temos só metade do rosto? Ela só dá em metade? Geralmente ela é hemicraniana, então ela pega metade do crânio só, é bem delimitado o local da enxaqueca, da cefaleia. Tá. Existem cefaleias que pegam metade do crânio, cefaleias que pegam o crânio todo, a parte posterior, como eu havia dito anteriormente. A característica da enxaqueca é pegar metade do crânio. Às vezes pode ser até a parte frontal, mas nunca o crânio como um todo. Pode ser que pegue o crânio como um todo, mas é difícil. Tá. Então vamos agora para a cefaleia tensional. Aqui a gente vê o desenho de praticamente a cabeça toda. Né? Na verdade, a cefaleia tensional ela é a antiga cefaleia neuromuscular, tá? A dor é na cabeça como um todo, mas principalmente na área nucal. Ela, diferentemente da enxaqueca, ela ocorre mais no final do dia. Então, por isso que tensional, tá? No final do dia, depois de muito som, muita luz, você vai ter esse tipo de dor de cabeça. Entendi. A dor de cabeça é mais nucal e ela não tem esses fatores comemorativos como na enxaqueca. Então, ela não vai ter a ânsia de vômito, não vai ter a fonefotofobia, que é a luz e o som incomodando a ponto de causar mais dor de cabeça. Entendi. Tá bom? Aí vamos para cefaleia em salvas. Então, cefaleia em salvas. Na verdade, esse desenho não está tão elucidativo por um único motivo. A cefaleia em salvas, ele escolhe ou um lado ou o outro, tá? A cefaleia em salvas é dito em salvas porque é uma série de dor, como se fosse uma facada, uma série de facadas rápidas, de intensidade aguda, que dá em metade do crânio. Mas é a metade especificamente, ou um lado ou um outro, mas não
bilateralmente. Tá, então, aqui seria Ela cursa... ou aqui, Sim, é isso? sim. Tá. E ela cursa com lacrimejamento do olho, com vermelhidão do olho Tá. e com entupimento da narina. Tá. Então é muito interessante porque esses pacientes diversas vezes são mal diagnosticados e são tratados como uma enxaqueca ou remédio diferente. E, na verdade, na crise, ao invés de você usar analgésicos, a prova terapêutica para saber se o paciente tem cefaleia insalva é justamente o uso de oxigênio. Olha só. O oxigênio a 6 litros por minuto durante menos de 15 minutos faz cessar a dor de cabeça sem uso de nenhum analgésico. Esse é o diagnóstico da cefaleia insalvas. Então, assim, por ser hemicraniana, como a enxaqueca, por algumas vezes nós termos um fator de confusão, então elas são mal diagnosticadas. Tá bom? Aí nós temos a cefaleia hípnica. Que é essa daqui, né? A cefaleia hípnica é uma cefaleia que dá em adulto de meia idade, adultos de 50 anos aproximadamente, e ocorre no meio do sono, tá? Ela é relacionada com o sono, você pega no sono e tem a cefaleia hípnica depois. Por exemplo, tá? quando eu acordo não com quando dor de cabeça... você acorda não. pela dor de cabeça. Pela dor de cabeça. Pela dor de você cabeça. acorda tendo a dor de cabeça. Tendo a dor de cabeça, mas geralmente ela é de baixa intensidade. Tá. Ela não chega a ser como uma enxaqueca. Tá? A enxaqueca é uma intensidade muito forte, já a cefaleia hípnica não, é uma cefaleia mais branda. Branda. Tá bom? Não, quer dizer, ela não é muito forte. Sim, isso. sim, Tá. sim. Aí nós temos a cefaleia primária enfacada. A cefaleia primária enfacada é mais um sintoma, né? Porque ele pode ser confundido até com a cefaleia insalva, Entendi. porque na verdade a cefaleia insalva é como se você recebesse várias facadas de um lado só por um período curto, como se fossem salvas, tá bom? Entendi. A cefaleia primária enfacada, na verdade, é uma dor mais frontal Mais aqui na região da testa. Vamos Sim, dizer assim. e com uma característica de ser enfacada. Um dos tipos é a cefaleia insalvas. Entendi. Vamos falar um pouquinho delas em geral. Eu tenho uma crise de dor de cabeça, não consigo inicialmente identificar de qual tipo ela é. Tá. Eu inicialmente tenho as ofertas dos medicamentos. É indicado que eu tome qualquer tipo de medicamento sem saber qual é A o primeira tipo dela? coisa em medicina é fazer o diagnóstico. Então, se for a primeira cefaleia que você tem, é uma coisa. Nunca tive. Aí tive a Então, primeira, é isso? Nunca tive uma dor de cabeça. Tá. Chegou no ponto certo. Eu nunca tive uma dor de cabeça. Tá. De repente, eu tive a primeira dor de cabeça. Toda cefaleia de início recente é obrigado a se ter um diagnóstico. Tá. A cefaleia em si, mais de 90% das vezes, bota 98% das vezes, não vai ser nada de grave. Porém, ela pode ser sintoma de uma doença mais grave. Tá? Tá. Você pode ter um aneurisma, pode ter um tumor, pode ter uma hidrocefalia. Então, é mandatório que uma pessoa que não tenha cefaleia, que inicia um quadro de cefaleia, faça uma tomografia, no mínimo, para diagnosticar. Algumas doenças metabólicas, como hipertireoidismo, tireoidite de Hashimoto, elas podem cursar com cefaleia. Tá? Então, na verdade, não é só a tomografia, é a tomografia mais exames gerais. A própria anemia pode cursar com cefaleia. Então, você tem que excluir todas as causas básicas, porque cefaleia é um diagnóstico de exclusão. Tirando fatores físicos que possam causar a cefaleia, aí sim eu posso dizer que você... Depois disso que a gente vai saber Depois qual é disso o que a tipo gente vai dela, saber isso. A tipagem dela. É claro Tá. que você não vai passar dor o tempo todo. Então, Entendi. hoje eu estou com dor de cabeça, eu não vou esperar fazer uma tomografia para tomar uma medicação. Tá? Mas a cefaleia pode estar implicada até no aumento da pressão. Entendi. Então, às vezes, o mais aconselhado não é tomar nem anti-inflamatório, mas é tomar um captopril, um antihipertensivo. Às vezes, a cefaleia é por conta de uma urgência hipertensiva. Tá. Então, a cefaleia, às vezes, não é a doença, mas é o sintoma de uma doença mais grave. Entendi. Vamos sentar novamente lá na nossa mesa. É claro que a gente ouve de tudo, né, doutor? A gente ouve, por exemplo, pessoas que
realmente não tomam nenhum tipo de medicamento e elas falam, eu vou molhar, por exemplo, os olhos com água gelada que melhora. Isso é Melhora. mito ou é verdade? É verdade. Em teoria, quando você pressiona o olho ou quando você coloca alguma coisa gelada no olho, você estimula o nervo vago. Então você tem uma melhora da cefaleia. Uhum. E no caso, por exemplo, Só que não que isso venha a ser tratamento. Tá bom? não, é só algo Sim, paliativo. sim. E quanto à questão dos tratamentos, eu ouvi dizer, por exemplo, que existe a aplicação de Botox para as cefaleias, as dores de cabeça. Isso é real? É real, é real. Nós temos um nervo que chama nervo occipital, que passa aqui atrás, e geralmente ele é implicado com a cefaleia do tipo tensional. Tá. Algumas vezes esse nervo é hiperestimulado e com a utilização de Botox na musculatura por ele suprida, você deixa uma flacidez nessa musculatura de tal monta que você deixe de ter essa cefaleia. As cefaleias todas são diferentes, como nós já falamos. Em algumas cefaleias, a utilização de Botox ela é muito condizente com a realidade e traz um benefício até a longo prazo. Porque a pessoa deixa de tomar anti-inflamatório, deixa de tomar relaxantes musculares e tem uma melhora muito grande na qualidade de vida. Nós temos aqui muitas perguntas chegando. Você pode participar, 11 95033 6870. Eu só peço que você coloque bem reduzida a pergunta, não conta uma história muito grande e coloque, por favor, a localidade, além do seu nome, a localidade de onde você está falando. A Solange Marques de Patos, na Paraíba, pergunta: doutor, eu não tenho depressão, mas me receitaram um antidepressivo para tratar a minha dor de cabeça. Por quê? Porque basicamente não existe um remédio para tratar a dor de cabeça. Existem duas classes de remédios para a dor de cabeça. Os remédios abortivos da dor de cabeça, então são as ergotaminas, é um tipo de remédio como o Naramig, o Sumax, que é naratriptano, o sumatriptano, que eles acabam com a dor de cabeça de início, tá? Então, na crise você usa esse tipo de remédio. E existem outros tipos de remédio, porque a dor de cabeça, acima de 4 vezes ao mês, tá? Ela começa a interferir na sua vida, tá? Ela te deixa menos produtivo. E com isso você tem que tomar uma medicação para que você não tenha tantas crises, tá? Com isso você pode tomar antidepressivo, pode tomar beta-bloqueadores, pode tomar neuromoduladores. Existem vários tipos de medicações em que o efeito colateral das medicações são melhora da dor de cabeça. Então, você não usa um remédio que primariamente é feita para melhora da dor de cabeça, mas que com a consagração do uso, você sabe que eles melhoram a dor de cabeça. Então, o efeito colateral dele é melhorar a sua dor de cabeça. Entendi. O antidepressivo é um deles. É um deles. Boa noite, Fábio, doutor. Eu tenho dor de cabeça intensa, que dura em média um dia, de um lado e outro dia do outro. Geralmente começa com o entupimento de um dos lados do meu nariz e depois o ar entra com muita ardência. Existe uma causa? Sim, nós falamos já na cefaleia em salva. Isso pode ser, tipo. Isso pode ser observado. Por quê? Na verdade, não é que dura um dia. As salvas são pequenas, são curtas, mas a duração é prolongada. Então, são crises, né? São salvas de dor. Ela passa um tempo sem dor e tem dor novamente. O fato da ardência do nariz pode ser até por uma questão de uma coriza que ela tem ou um lacrimejamento, como ela disse, que tem alteração ocular. Ok. A Amabile de Campinas pergunta: doutor, meu irmão tem uma dor de cabeça muito forte sempre quando ele vai se deitar. Qual o tipo dessa dor? Então, é complicado saber qual é o tipo da dor só sabendo o horário. Isso é mais frequente em cefaleia tensional, tá? Agora, todas as vezes que você tem uma dor de cabeça que é mais frequente em um horário,
você tem que saber o que o paciente faz durante aquele horário, porque às vezes a cefaleia tensional, ela não dá só à noite, em quem trabalha de dia, ela vai dar no final do dia, tá bom? Então, entendi. você tem que saber isso. Provavelmente é cefaleia tensional, mas tem que procurar o médico. O Abel Avelar Silva, de Boa Vista, Roraima, pergunta: doutor, por que mesmo depois de tomar o medicamento e a dor mais aguda ter melhorado, eu fico ainda com uma sensação dolorosa na cabeça? O que é isso? Existe algo que alivia essa sensação? Sim, às vezes a dor de cabeça, quando você tem enxaqueca, ela tem uma coisa que chama pródromo. São alguns sinais que falam que você vai ter essa dor de cabeça, tá? Então, às vezes a pessoa pode ter uma sensação de vagalumezinho na vista, que chama escotoma. Um brilhozinho, né? Um brilhozinho. Tinha uma questão aqui a respeito disso. Um brilhozinho. Você pode perder a visão parcialmente. Às vezes você pode sentir um cheiro diferente, ter até uma epigastralgia, uma dor na barriga, né? Uma ardência na barriga. E isso, a pessoa que realmente tem a enxaqueca, cada um tem uma diferente. E ela sabe que depois desse pródromo ela vai ter uma dor de cabeça, tá? Como se fosse Esse um aviso, é isso, né? É um aviso, é uma pequena dor de cabeça, é uma dor de cabeça pequena. Aí ela vai ter a crise, que é a enxaqueca, que vai ser a migrânia, ela vai ser a dor de cabeça mais forte. Com a medicação, você tira essa dor de cabeça mais forte, mas nem sempre você tira toda a crise. Então é um restante de dor de cabeça ainda, fica aquela sensação de dolorimento na cabeça. Tem uma pergunta aqui que eu vou complementar ela, tá? Da nossa telespectadora. Ela diz assim: boa noite, Fábio e doutor. O meu neto tem 3 anos de idade. Ele tem dores de cabeça constantes na testa. Isso é uma sinusite? Como tratar? E aí eu complemento a pergunta: é normal crianças terem dores de cabeça? Não é normal nem criança nem adulto. Nenhum dos dois. Não é normal ter. Tá? Então, assim, toda dor de cabeça deve ser investigada. Nas crianças é mais anormal ainda. As crianças, por incrível que pareça, podem ter enxaqueca e podem ter cefaleia tensional, óbvio, até porque a escola é um dos lugares mais barulhentos que existe na face da Terra, né? Então, pode ter a dor de cabeça mesmo. No caso de 3 anos de idade aqui... Seria a creche, pode ser até uma enxaqueca. É difícil nessa idade ter esse tipo de comprometimento. Como é frontal, as dores de cabeça frontais, com 3 anos de idade, nem se formou os seios paranasais. Então, falar que tem sinusite é difícil, porque se você não tem seio, é difícil ter. Mas em crianças mais velhas, você realmente pode ter sinusite. Uma sinusite pode ser crônica e confundida com uma dor de cabeça. Ou a maioria das dores de cabeça são confundidas com a sinusite, mas a sinusite tem outras coisas, né? Então, parece que tem uma gotinha que cai aqui atrás da garganta, você tem um hálito mais fétido, dá para olhar uma secreção caindo e quando se coloca a cabeça para frente, geralmente se intensifica essa dor. Quero agradecer sua presença, Dr. Renato Andrade Chaves, neurocirurgião especialista em cirurgia de cérebro e coluna. Obrigado por ter vindo ao nosso Tribuna Independente. Abraço, Fabio. Quero passar os contatos rapidamente, está aqui na tela, www.renatochavesneurocirurgia.com.br. O telefone é 11 97607 9728 e o e-mail dr.renatochaves@yahoo.com.br. Obrigado por ter vindo ao nosso Tribuna Independente. Obrigado a você também que continuou com a gente até esse momento. Continue na Rede Vida, na sequência coladinho com o Tribuna. Tem Vida Plena e a equipe de jornalismo trazendo a melhor análise para você nesta segunda-feira. E quinta-feira nós recebemos aqui no Tribuna o cirurgião plástico, Dr. Seung Lee, que conversa conosco sobre cirurgia reconstrutiva e reparadora. Também recebemos o advogado Alessandro Azzoni, que traz alerta sobre os crimes ambientais e uma aula de arqueologia. Há muito tempo que eu estou tentando conseguirmos um espaço na agenda do professor e arqueólogo Rodrigo Silva, imperdível. Quinta-feira eu te encontro às 8h30 da noite. Beijo no coração. Tchau. A paz de Deus em sua casa, o amor é assim.